Shalom, bom dia. Bom, a leitura de hoje é Josué 19, capítulo 20, 21 e Salmos 58. Josué capítulo 19. Na segunda vez a sorte saiu para a tribo de Simeão, clã por clã. A herança deles ficava dentro do território de Judá. Eles receberam Berseba ou Seba, Moladá, Azar-Sual, Balá, Azem, Eutolade, Betu, Romá, Ziglag, Bet-Marcabote, Hazar-Susa, Bet-Labaote e Saruém. Eram 13 cidades com seus povoados. Ai, Ain, Rimon, Eter e Azã. 4 cidades com seus povoados. E todos os povoados ao redor dessas cidades, até Balaat-Beer, que é Ramar, no Negueb. Essa herança foi da tribo dos Simeonitas, clã por clã. A herança dos Simeonitas foi tirada de Judá, pois Judá recebera mais terras do que precisava. Assim, os Simeonitas receberam a sua herança dentro do território de Judá. Na terceira vez, a sorte saiu para Zebulon, clã por clã. A fronteira da sua herança ia até Saride. De lá para o oeste, chegava a Maralá, alcançava Dazebede e se estendia até o ribeiro próximo a Joqueneão. De Saride fazia uma curva para o leste, para o lado do nascente, em direção ao território de Quislote-Tabor. Prosseguia até Daberate e subia para Jafia. Depois continuava para o leste até Gerte, Gate-Refer e Et-Cazim. Chegava a Rimon e fazia uma curva na direção de Neá. Do norte, a fronteira voltava até Hanatom e terminava no vale de Ifetael. Aí também estavam Catate, Nalaal, Sineron, Idalade e Belém. Eram 12 cidades com os seus povoados. Essas cidades com os seus povoados foram a herança de Zebulon, clã por clã. Na quarta vez a sorte saiu para Isacar, clã por clã. Seu território abrangia Jezreel, Quesulote, Sumem, Rafaraim, Sion, Anaraate, Rabite, Quizion, Ebes, Remete, Euganani, Euradá e Bet-Pazés. A fronteira chegava a Tabor, Sazaína e Bet-Semes e terminava no Jordão. Eram 16 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Isacar, clã por clã. Na quinta vez a sorte saiu para Azer, clã por clã. Seu território abrangia Helcate, Halim, Betem, Aquizaf, Alamaleque, Amade e Mizal. A oeste a fronteira alcançava o Carmelo e Sior-Libanate. De lá virava para o leste em direção a Bet-Dagon, alcançava Zebulon e o vale de Ifatael, e ia para o norte, para Bet-Emeque e Neiel, passando por Cabu à esquerda. Hebron, Reobete, Ramon e Canã até Sidom, a grande. Depois a fronteira voltava para Ramá e ia até a cidade fortificada de Tiro. Virava na direção de Rosã e terminava no mar na região de Aquisibe, o mar, Afeque e Reobe. Eram 22 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Azer, clã por clã. Na sexta vez, a sorte saiu para Naphtali, clã por clã. Sua fronteira ia desde Relefe e do carvalho de Zaanim, passava por Ardamim, Negueb e Jabneel e ia até Lacum, terminando no Jordão. Voltando para o oeste, a fronteira passava por Azenote, Tabor e ia para Rucoque. Atingia Zebulon ao sul, Azer, a oeste e ao Jordão a leste. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Ramate, Racate, Kinerete, Adamá, Ramá, Razor, Quedes, Edrei, Ezon, Razor, Irom, Migdauel, Horém, Bet-Anate e Bet-Sermes. Eram 19 cidades com seus povoados.
Essa cidade com seus povoados foram a herança da tribo de Naphtali, clã por clã. Na sétima vez a sorte saiu para Dan, clã por clã. O território da sua herança abrangia Zorá, Estaol, Isermes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Tímina, Ecrom, Elteque, Gibeton, Balaate, Jeude, Bener-Beraque, Gat-Rinom, Merjacon e Racon, e a região defronte de Jope. Mas a tribo de Dan teve dificuldade para tomar posse do seu território, por isso atacaram Lezém, conquistaram-na, passaram-na ao fio da espada e a ocuparam. Estabeleceram-se em Lezém e lhe deram o nome de Dan, por causa do seu antepassado. Essa cidade com os seus povoados foram a herança da tribo de Dan, clã por clã. Quando terminaram de dividir a terra em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, filho de Nun, uma herança no meio deles. Perdão. Como o Senhor tinha ordenado, deram-lhe a cidade que havia pedido. Timenate será, nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Nun, e os chefes das clãs das tribos de Israel repartiram por sorteio em Siló, na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro, e assim terminaram de dividir a terra. Josué capítulo 20. Disse o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, como lhe ordenei por meio de Moisés. Para todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso à autoridade daquela cidade. Eles receberão e lhe darão um local para morar entre elas. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade e até morrer ou o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então poderá voltar para sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Assim, eles separaram Quedes, na Galileia, nos montes de Naphtali, Siquém, nos montes de Efraim, e Kiriat-Arabá, que é Hebrom, nos montes de Judá. Do lado leste do Jordão, perto de Jericó, designaram Bezer, do planalto desértico da tribo de Ruben, Ramote em Gileade, na tribo de Gade, e Golã em Bazã, na tribo de Manassés. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que matasse alguém sem intenção poderia fugir para qualquer dessas cidades, para isso designadas, e escapar do vingador da vítima antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. Josué capítulo 21. Os chefes de família dos levitas se aproximaram do sacerdote Eleazar, de Josué, filho de Nun, e do chefe das outras famílias das tribos dos israelitas, em Siló, na terra de Canaã, e lhe disseram: o Senhor ordenou por meio de Moisés que vocês nos dessem cidades onde possamos habitar e pastagem para os nossos animais. Por isso, de acordo com a ordem do Senhor, os israelitas deram sua própria herança às seguintes cidades com suas pastagens aos levitas. A sorte saiu primeiro para os coatitas, clã por clã. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades da tribo de Judá e de Simeão e de Benjamim. Os outros descendentes de Coate receberam 10 cidades dos clãs das tribos de Efraim e de Dan, e da metade da tribo de Manassés. Os descendentes de Gerson receberam 13 cidades dos clãs da tribo de Isacar, de Assé e de Naphtali, e da metade da tribo de Manassés estabelecidas em Bazã. Os descendentes de Merari, clã por clã, receberam 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Dessa maneira, os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas pastagens, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Das tribos de Judá e de Simeão, os israelitas deram as seguintes cidades indicadas nominalmente. Foram dadas aos descendentes de Arão, que pertenciam aos clãs coatitas dos levitas, pois para eles saiu a primeira sorte. Kiriat Arba, que é Hebrom, com as suas pastagens ao redor dos montes de Judá.
Arba era antepassado de Enaque. Mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné como sua propriedade. Assim, os descendentes do sacerdote Arão deram Hebrom, a cidade de refúgio para os acusados de homicídio. Libna, Jatir, Estemoa, Rolon, Debir, Ain, Jutá e Bet-Semes, cada qual com os seus arredores. Foram nove cidades dadas por essas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram-lhe Gibeon, Geba, Anatote e Almon, cada qual com seus arredores. Eram 4 cidades. Todas as cidades dadas aos sacerdotes descendentes de Arão foram 13, cada qual com seus arredores. Os outros clãs coatitas dos levitas receberam cidades da tribo de Efraim. Nos montes de Efraim receberam Siquém, cidade de refúgio para os acusadores de homicídio. Geser, Kibzaim e Bet-Horon, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Também das tribos de Dan receberam Elteque, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Da meia tribo de Manassés receberam Tanaaque e Gat-Rimon, cada qual com seus arredores. Eram 2 cidades. Todas essas 10 cidades e seus arredores foram dadas aos outros clãs coatitas. Os clãs levitas, gersonitas, receberam da metade da tribo de Manassés. Golã, em Basã, cidade de refúgio para os acusadores de homicídio. Best-Terá, cada qual com os seus arredores, foram 2 cidades. Receberam da tribo de Isacar, Quizion, Daberate, Jarmute e Enganim, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Receberam da tribo de Asser, Missal, Abidom, Reucate e Reobe, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Receberam da tribo de Naphtali, Quedes, na Galileia, cidade de refúgio dos acusadores de homicídio, Ramote, Dor e Cartã, cada qual com seus arredores. Foram 3 cidades. Todas as cidades dos clãs gersonitas foram 13. Os clãs meranitas, o restante dos levitas, receberam as seguintes cidades da tribo de Zebulon, Joquneão e Cartá, Dímina e Nalaal, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bezer, Jazá, Quedemote e Mefaate, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Da tribo de Gade e Gileade, Ramote, cidade do refúgio dos acusadores de homicídio, Manaim, Resbom e Jazá, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Foram 4 cidades ao todo. Todas as cidades dadas aos clãs meraritas, que eram restantes dos levitas, foram 12. No total, as cidades dos levitas nos territórios dos outros israelitas foram 48 cidades com seus arredores. Cada uma de todas essas cidades tinha pastagens ao seu redor. Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados. E eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pode resisti-los, pois o Senhor entregou a todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas elas se cumpriram. Salmo 58. Será que vocês, poderosos, falam de fato com justiça? Será que vocês, homens, julgam retamente? Não. No coração vocês tramam a injustiça, e na terra as suas mãos espalham violência. Os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. Seu veneno é como veneno de serpente, tapam os ouvidos como a cobra que se faz de surda, para não ouvir a música dos encantadores, que fazem encantamentos com tanta habilidade. Quebra os dentes deles, ó Deus, arranca, Senhor, as presas desses leões. Desapareçam como a água que escorre. Quando empunharem o arco, caiam sem força as suas flechas. Sejam como a lesma que se derrete pelo caminho,
como feto abortado, não vejam eles o sol. Os ímpios serão varridos antes que as suas panelas sintam o calor da lenha, esteja ela verde ou seca. Os justos se alegrarão quando forem vingados, quando banharem os seus pés seus pés no sangue dos ímpios. Então os homens comentarão: de fato, os justos têm a sua recompensa com certeza. Há um Deus que faz justiça na terra. Amém. Pode. Amém. Glória a Deus. Leitura desafiadora hoje, né, Bruninha? Vários nomes aí difíceis. Você saiu muito bem, foi benção demais. Então, a gente finalizou aqui hoje a distribuição das terras, né? E apesar de ser uma leitura, às vezes, desafiadora, porque são terras e terras ali, fala de geografia, é interessantíssimo, queridos, como Deus fez questão de registrar todas essas coisas. Por quê? Porque era o cumprimento da palavra dele. E a gente vai ver aqui, né, que o 19 ele está no finalzinho da distribuição das terras. O 20 vai falar sobre as cidades refúgios que foram estabelecidas. O 21 vai falar sobre as cidades dos levitas, né? Os levitas receberam 48 cidades espalhadas ali, distribuídas por todo Israel. E também Josué ali vai receber, né, a parte dele ali. Então, por que que isso é importante? Por que que Deus fez questão de registrar isso? Porque no final do capítulo 21, versículo 45, a Bruninha leu ali hoje, né? Nenhuma promessa falhou. Todas as boas promessas que o Senhor tinha feito à casa de Israel, tudo se cumpriu. Então, a verdade é, queridos, que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Tudo aquilo que ele determina, ele é fiel para cumprir. E o Senhor fez questão de deixar registrado, né, todas as promessas ali que foram cumpridas na história ali de Israel, né? Então, aqui é um marco, na verdade, do cumprimento de todo um processo de conquista, né, e distribuição ali das terras, da terra prometida. A gente está falando da terra prometida, né? Então tem um contexto profético muito forte que toca as nossas vidas aqui. Então, o que que acontece? Depois de séculos, desde a promessa original que foi feita ali a Abraão, o povo de Israel, ele estava finalmente estabelecido na terra dele, né? Então, se a gente for ler aqui no original, essa frase, né, esse versículo aqui, a gente vai ver no hebraico que fala assim, ó, nenhuma promessa falhou. No hebraico é lo nafal davar, que significa nenhuma palavra caiu por terra. Então, essa expressão aqui, ela traz a ideia que nenhuma palavra de Deus foi desperdiçada ou deixou de cumprir. Tem ainda um sentido mais amplo, né? Mais poderoso, extraordinário. E o que que isso mostra para a gente, queridos? A fidelidade de Deus. Como Deus ele é absolutamente fiel às suas palavras. As promessas que ele fez a Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, foram cumpridas, sabe como? Com precisão, nos detalhes, nas minúcias. Então, apesar de todas as dificuldades que o povo passou, a gente vê aqui a soberania do Eterno, né? Diante de todos os eventos, todas as circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar da escravidão no Egito, apesar de 40 anos no deserto, apesar das batalhas que a gente viu que Israel teve que enfrentar contra nações poderosas, né? Assim, gigantes, o plano do Senhor prevaleceu, né? E aí, no finalzinho da frase, vai dizer, tudo se cumpriu, em hebraico, Hakobá. Isso aqui traz o quê? A totalidade do cumprimento.
não foi um cumprimento parcial ou aproximado, né? Mas foi um cumprimento completo, foi um cumprimento exato, exato. Então, isso aqui é muito poderoso e a gente consegue ver aqui um padrão profético. Por quê? Né? A gente vê um padrão de cumprimento literal das promessas do Senhor, né? Que elas se aplicam todas também a uma profecia messiânica. Então, assim como as promessas da terra, né, daquilo que o Senhor tinha liberado sobre Israel foi cumprida literalmente, as profecias em relação ao Messias, elas também terão todo o seu cumprimento literal. E é nesse ponto aqui, queridos, que isso abarca a nossa vida, como é importantíssimo isso para nós, né? Então, a gente vê aqui que as promessas, elas foram cumpridas em etapas, né? Primeiro ali, a gente vê ali o cumprimento da promessa com Josué sendo estabelecido. Mais para frente, a gente vai ver ali completamente com Davi e Salomão. Então, as promessas relacionadas a Yeshua também, né, vai ser nesse mesmo padrão profético. Primeiro, Yeshua vindo como servo sofredor, como cordeiro, né? E depois, na segunda vinda dele, ele vai vir como rei poderoso, né? Para estabelecer o reino, restaurar a terra. Então, isso nos dá, queridos, aqui a alegria, a esperança, né? E tem que gerar em nós uma confiança absoluta nas promessas do Senhor, aquilo que ainda não se cumpriu, né? Irá se cumprir de uma forma poderosa, gloriosa, num plano glorioso. Isso também traz para nós que as promessas que o Senhor liberou acerca da sua vida, especificamente sobre você, as palavras que você recebeu, das coisas que o Senhor vai realizar na sua vida, que você vai desfrutar, que você vai desenvolver, que você vai conquistar, né? Isso aqui precisa estar trazendo aqui a esperança, porque hoje, qual foi a palavra que a gente leu? O cumprimento, a totalidade aqui, né, das promessas do Senhor, vendo o povo desfrutar. Então, a gente deve confiar plenamente nas promessas do Senhor, mesmo quando as circunstâncias vão dizer ao contrário. Israel esperou por gerações o cumprimento da promessa da terra, né? E isso mostra o que para nós? Que a gente precisa ter paciência, a gente precisa gerar paciência, a gente precisa ter, né, esperar com paciência no Senhor, com perseverança no Senhor, pelo cumprimento das promessas que ainda vão vir nas nossas vidas, né? Tanto aquelas que são para esse tempo na nossa vida, para a gente desfrutar agora, nesse tempo terreno, quanto as promessas que são eternas, que nós também desfrutaremos, porque nós somos chamados para viver eternamente com Ele, nós fomos criados para viver eternamente com Ele, né? Então, às vezes a gente pensa assim, mas né, quando a vinda e lá na frente e tal, e às vezes a gente quer as coisas para agora, né? Mas Deus tem tanto o agora para nós quanto o futuro. E a gente precisa ter essa alegria né, dessa visão de ver as coisas acontecendo e esperar com paciência no Senhor. Esse versículo também, ele nos traz um ponto específico sobre testemunhar. Josué, ele não perdeu a oportunidade de testemunhar da fidelidade do Senhor. Isso é algo que a gente não pode esquecer, queridos, jamais. Tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, absolutamente tudo, seja abundante em testemunhar, seja abundante em dar a glória a Ele. Tudo aquilo que você recebe do Senhor, seja um livramento, seja o cuidado, seja a abertura de uma porta, seja uma graça que o Senhor te deu, ou seja o cumprimento da promessa na sua vida, testemunhe, seja fiel na forma de você ser grato ao Senhor e você dar glória a Ele, né? Nós somos chamados a ser testemunhas da fidelidade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia.